E agora a gente vai repercutir os dados dessa pesquisa, conversando ao vivo com o Pedro Paulo Silveira. Oi, Pedro, boa tarde, obrigada por nos atender como sempre aqui. Queria que a gente repercutisse esses números, né? Por que tem essa quantidade expressiva de pessoas? São 52% que não pretendem sacar o FGTS. Olha, eu acho que isso reflete uma característica do fundo de garantia que, para um economista que vai sempre pela regra do manual, é difícil entender. Porque, do ponto de vista do economista, seria vantajoso você retirar o dinheiro agora, independentemente de usá-lo ou não, e alocá-lo em alguma coisa que tenha mais remuneração, né? Uma aplicação num título do Tesouro, por exemplo, alguma coisa do gênero. Mas as pessoas não sacam, a impressão que eu tenho é essa, conversando, olhando as pessoas, principalmente as que têm uma renda menor, o fundo de garantia é uma poupança forçada. É muito difícil alguém sacar o dinheiro da poupança. E ela é utilizada para fazer frente à aposentadoria lá na frente, de fato, e como um seguro-desemprego. De fato, ele é um seguro-desemprego. Ele ainda ao que ele se propôs a fazer lá na década de 50. Ele dá segurança para o trabalhador quando ele fica desempregado. Eu acho que as pessoas querem manter essa poupança forçada lá, intocada, ao invés de deixá-la num banco onde é fácil mexer. Apareceu uma emergência, um filho que precisa, um parente que está numa dificuldade, as pessoas sacam e depois não vem mais o dinheiro. O dinheiro, quando está no fundo de garantia, é muito difícil mexer. Então, acho que é por isso. A minha intuição é essa. Estou ouvindo algumas pessoas ao meu redor, o que eu vejo é isso. Agora, Pedro, quais são os prós e os contras de deixar esse dinheiro lá, né? Especialmente, você citou assim, exemplos importantes sobre as pessoas que têm baixa renda de querer deixar na poupança realmente, mas assim, analisando, né, de forma econômica, quais são as vantagens e desvantagens de sacar ou não esse dinheiro? Das vantagens, a básica é a remuneração mesmo, propriamente dito, né? Você consegue ter uma remuneração melhor fora do fundo de garantia. Aplicando no Tesouro Direto, por exemplo, você consegue ter um retorno melhor. Comprando ações, você consegue ter um retorno melhor. A dificuldade é as pessoas terem acesso às informações desses investimentos, né? O Brasil ainda não chegou nesse estado da arte. As pessoas têm dificuldade para acessar os investimentos alternativos, né, basicamente. A vantagem seria a taxa de juros, particularmente. Agora, eu ainda continuo um pouco surpreso com o fato das pessoas que poderiam retirar o dinheiro para alguma emergência nesse ano, não estou falando do saque aniversário, mas aqueles que já têm a conta disponível, poderiam retirá-la agora, e não terem retirado, né? Me parece, então, que as pessoas talvez estejam um pouco melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que as pessoas fossem correr para o fundo de garantia para quitar algumas dívidas. Agora, quem vai quitar, né, de acordo com essa pesquisa do Datafolha, são desempregados e freelancers. Eles representam aí, respectivamente, 63% e 62% de pessoas que pretendem sacar. Mas é muito importante a gente pontuar o quanto é necessário fazer um bom uso desse dinheiro, para não criar mais dívidas, especialmente em quem já está desempregado ou freelancer. O que você recomenda, Pedro Paulo? Olha, eu acho que a decisão de quitar a dívida é sábia. Porque as dívidas são muito caras normalmente. A dívida bancária, o cheque especial é muito cara mesmo. Você ficar carregando débitos do cartão de crédito, por exemplo, é muito caro, né? Isso eu acho sábio. Quitar as dívidas eu acho sábio. O que eu não faria, em hipótese alguma, é retirar o dinheiro para consumir em alguma coisa que não seja um bem de primeira necessidade. Evidentemente, aqueles que estão desempregados ou subempregados, né, estão trabalhando por conta própria, talvez precise de um complemento de renda e, nesse sentido, tem todo o sentido usá-lo em bens de consumo. Mas eu não pagaria o consumo viagens com esse dinheiro. Eu colocaria em outra poupança, justamente porque o momento agora, o momento atual ainda é de cautela para o consumidor. Resumindo a história, eu acho que pagar a conta é bom, para consumir com esse dinheiro não é tão bom assim. Seria o ideal poupar, colocar em outro lugar. Sem dúvida, né? Não criar mais dívida ainda do que a pessoa já está, especialmente se ela está desempregada ou não. Agora, Pedro Paulo, começa agora, dia 13, né, para quem tem conta na Caixa. E eu queria que você explicasse um pouquinho os procedimentos, né, para quem não tem conta, que começa um pouquinho depois. O problema vai ser ficar atento para o cronograma. Você vai ter que ir até a Caixa ou se habilitar no site
E as orientações vão vir claramente para quem não tem conta na Caixa. Ainda vão vir, aos poucos, você vai conseguir fazer sem precisar correr. Eu acho que eles já se prepararam. A impressão que eu tenho é que vai ser menos corrido, por exemplo, do que já foi o pagamento do PIS/PASEP 2, 3 anos atrás. Então, eu acho que nesse caso vai ser mais tranquilo, não precisa correr. Para quem tem conta na Caixa é simples, o procedimento é como no PIS e PASEP, você vai ter o crédito automaticamente lá, e quem não tem pode fazer esse credenciamento direto na Caixa Econômica Federal. E tem agências por toda a região do Brasil, não vai ter problema. Agora, me chamou a atenção, Pedro Paulo, que somente 36% dos brasileiros têm conta do FGTS, tem conta ativa, é um número baixo, né? É um número que representa hoje as pessoas que têm emprego formal, né? São poucas pessoas, né, de fato. O regime de fundo de garantia vale para quem tem registro em carteira, na CLT, e hoje cada vez mais as pessoas que estão empregadas, ou estão empregadas por conta própria, ou estão empregadas num serviço de bicos, como esse de entregas automáticas que tem hoje por aplicativo, serviços por aplicativos. A participação do trabalho informal, falando assim, é cada vez maior. Então, se você pegar o total da população brasileira, de fato, você tem os jovens e aposentados que não têm conta no fundo, não deveriam ter conta no fundo de garantia efetivamente. Você pega a população que trabalha, que é a população economicamente ativa, essa parcela da população, uma parte cada vez menor dela que vai ficar com o fundo de garantia, porque cada vez vai ter menos gente com o fundo de garantia em vigor. Essa é uma tendência que eu acho que é para os próximos anos. A gente tem visto os dados, né, do próprio IBGE divulgados semana passada em relação a esse ponto que você está falando. Agora, ano que vem, né, tem regras novas para a questão do FGTS, que é o chamado saque aniversário, que a pessoa vai poder tirar um percentual todos os anos. Você acha vantajoso ou acha melhor deixar lá? Sob o ponto de vista econômico, é vantajoso. É vantajoso você tirar dinheiro do fundo de garantia e administrá-lo por conta própria, achar melhor a alocação desse valor, né? Você tem Tesouro Direto, por exemplo, que é de fácil acesso. Eu estou citando sempre que é um título do Tesouro. Tem risco de crédito baixíssimo, próximo de zero, e tem vários tipos de remuneração. Então, é muito difícil perder algum dinheiro com ele. E a remuneração é atrativa e é acessível a todo mundo que tem conta corrente num banco hoje, ou pode abrir uma corretora sem custo nenhum para fazer investimentos no Tesouro Direto. Agora, como eu falei, o acesso a esse tipo de informação não é tão simples assim. Há pessoas que têm dificuldade para entender isso, e há pessoas que têm dificuldade para seguir essa disciplina, preferem deixar esse dinheiro lá no fundo de garantia para um futuro de aposentadoria ou de compra de imóvel, efetivamente, do que fazer a sua própria alocação, a sua própria poupança. Eu acho que o percentual não vai ser tão grande de saque aniversário. E quem sacar, eu acho que o ideal, quem puder sacar, deve optar pelo saque aniversário, fazendo a sua própria alocação em títulos do Tesouro. Eu acho que é a grande vantagem. Perfeito, pessoal. Esse foi o Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura, que conversou com a gente aqui repercutindo essa pesquisa, de que 52% dos brasileiros não pretendem sacar o FGTS, que começa já agora no dia 13 de setembro. Obrigada, viu, Pedro Paulo? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Boa tarde.